Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar com Michael Rood. Em Israel, falando de Jerusalém, as profecias das festas do outono de Deus. Festa das trombetas. Episódio 19. Shalom! Eu sou Mike Rood, no local das trombetas no Monte do Templo. Para entender a festa das trombetas e seu significado profético, precisamos viajar de volta ao tempo para o Monte Sinai. Lá seremos testemunhas da entrega da Torá, quando os mandamentos foram falados alto da montanha pela voz do Todo-Poderoso. Nós nunca poderemos esquecer aquele dia, porque é uma sombra de muitas coisas boas vindouras. Junte-se a nós nos estúdios de televisão, onde essas representações de multimídia sobre as festas, as profecias das festas do Senhor foram criadas pelo Clube de Profecia. Isto é a Profecia Bíblica 201. Agora, episódio 19 da série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor, o dia das trombetas, o dia e a hora que ninguém sabe. Esta é a festa que foi incorporada nesse ponto particular no templo. Mas para entender as festas das trombetas, nós temos que entender que o que está escrito em Levítico 23, 24, que fala que no mês sétimo ao primeiro do mês tereis descanso, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação, um ensaio santo. Esse memorial de tocar de trombetas, para entendê-lo, só o que precisamos fazer é voltar para o Monte Sinai, no terceiro mês, depois que saímos da terra do Egito. Agora foi no terceiro mês, desde que saímos, e que agora todos os filhos de Israel estão acampados ao redor desse vulcão antigo. Aqui é onde está localizado o Monte Sinai, na Arábia Saudita. O Monte Sinai foi realmente encontrado. Eventos que levou até aqui, no Monte Sinai, aconteceu no tempo que Israel estava ocupando a península do Sinai. O arqueólogo Ron Wyatt achou uma coluna que estava à beira do Golfo de Aqaba, na península do Sinai. A coluna estava debaixo de água e bem corroída. Era uma coluna de estilo fenícia. O senhor Ron Wyatt achou ela e pediu para o exército de Israel, que veio, levantou ela e colocou em concreto ao lado da rodovia. Foi pouco tempo depois que ele foi capaz de cruzar o mar, passar para o outro lado, ao lado da Arábia Saudita, e lá ele também achou outra coluna idêntica, mas essa coluna ainda estava em pé. Estava escrito nela em um hebreu bem antigo: Salomão, Egito, Faraó e morte. Deduzindo por essas descrições, Ron sabia que Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, sabia onde ocorreu a passagem do Mar Vermelho. Porque Salomão construiu submarina no Mar Vermelho, Nyon-Su, que agora é região de Alot. Ele construiu a sua marinha lá. Ele sabia onde aconteceu a passagem do Mar Vermelho e ele colocou esses pilares dos dois lados. O Monte Sinai está localizado exatamente onde a Bíblia fala que ele está. Aliás, foi Shaul, o apóstolo Paulo, que disse que o Monte Sinai está na Arábia e não na península do Sinai. E é claro, Moisés era um pastor medianita quando ele morava na região do Monte Sinai. A terra de Mídian sempre foi na Arábia Saudita e nunca na península do Sinai, onde a mãe de Constantino falou que era. Mas por quê? Na época de Constantino você não discutia com a mãe dele, porque se você fizer isso, você perderia sua cabeça. Sua esposa e seu filho mais velho descreviam isso da maneira mais difícil, que cruzou Constantino e ele matou eles. Constantino nunca foi um seguidor do Messias. Ele era um imperador romano. Ele era adorador do Deus Sol. Ele era adorador do Deus Céu até o dia da sua morte. Tudo que ele estava fazendo era criando uma religião mundial para que ele pudesse infiltrar todo o paganismo com aqueles cristãos que ele não conseguiu quebrar. Ele levou eles a comprometer com ele e então ele criou uma nova religião naquela época. Uma religião que ainda estamos tentando sair de baixo. Estamos ainda tentando voltar à fé que uma vez foi entregue aos santos, porque o que herdamos foi uma religião muito triste, realmente de fato. E então foi, lá no Monte Sinai, na Arábia, que foi onde os filhos de Israel acamparam, na base desse vulcão antigo, numa distância de mais ou menos 2 quilômetros do topo do Monte Sinai. E quando estávamos acampando lá, Moisés
subiu ao monte e encontrou com o Senhor. Quando ele subiu até lá, o Senhor fez um ketubah, uma aliança com Moisés. E essa aliança era assim: desça e vá para o povo. Você é o meu mensageiro, você é o meu selo, você é aquele que eu enviarei. Você vai até meu povo e fala para eles o seguinte: se eles manterem os meus mandamentos, eu farei deles um sacerdócio santo. Eles serão meus sacerdotes para todo o mundo. Eu farei deles uma nação separada. Eu farei deles um povo sagrado. E eu os separarei de todo o povo do mundo, se eles observarem os meus mandamentos. Então Moisés saiu da presença do Senhor e foi para o povo. E disse: isso é o que o Yahweh disse, que se você observar os seus mandamentos, ele fará de vocês um sacerdócio real, uma nação santa, um povo separado. Agora, quando ele desceu com essas instruções, o povo não sabia qual eram esses mandamentos. Deus só falou: se você observar os meus mandamentos. Então o povo poderia dizer: mas quais são os seus mandamentos? Então Moisés poderia falar: bom, isso não é parte da aliança. Você tem que concordar primeiro em observar os mandamentos dele. Esta é a base da obediência. Quando você fala a um Senhor, isso significa o que essa pessoa falar, você fará. Ele é um Senhor. Mas se você se compromete com aquela pessoa, com aquele Senhor, antes mesmo de saber quais são todos os detalhes. Então, se você concordar em manter os seus mandamentos, porque você tem visto como ele te libertou da terra do Egito, você tem visto como ele destruiu os carros do exército do faraó que estão no fundo do Mar Vermelho, e você viu isso, e você atravessou em terra seca no mar. Quando você viu isso, você sabe que esse Deus é o seu libertador. Então, a questão é: você irá obedecê-lo? Você vai guardar os seus mandamentos, mesmo que você não saiba quais são eles. E o povo, em uma só voz, sim, sim, eles falaram: nós manteremos os mandamentos, nós concordaremos com o que o Senhor está pedindo de nós. Então Moisés, em seguida, retorna ao Senhor. Moisés fala para Deus que o povo concordou com ele. Então Deus falou para Moisés: eu vou fazer uma coisa tão grande na frente do povo de Israel. Eu vou fazer algo, eu farei manifestar o meu poder de tal forma, de tal ponto, que todos acreditarão que eu te enviarei. Você é meu apóstolo, você é aquele que veio de mim, que fala de mim para o povo. Bom, isso parecia um bom negócio para Moisés. Então Deus falou para Moisés: eu quero que você volta para eles e fala para eles se santificarem por 2 dias. 2 dias eles têm que santificá-los e que estejam prontos ao 3º dia. E quando a trombeta soar, então você recolhe o meu povo perante mim no 3º dia. Moisés voltou para o povo e disse para ele se prepararem e santificarem. Lava-se, prepare-se, limpa-se por 2 dias, lave as suas roupas, lava a sua roupa com bleach no sol. Deixa a roupa preparada e passada e colocada de lado. Prepare-se nesses 2 dias. E por 2 dias eles se prepararam. E fala aqui que no 3º dia as trombetas começaram a soar no Monte Sinai. E as pessoas que estavam a mais de quilômetros de distância no acampamento, fala aqui que as trombetas eram tão altas, que as pessoas começaram a tremer. Eles estavam quilômetros de distância e era tão alto que o povo começou a tremer, e em seguida eles sabiam o que eles tinham de fazer. Eles tinham de parar tudo o que eles estavam fazendo. Eles tinham de se lavar e colocar as suas roupas brancas. E depois que eles colocarem as suas roupas brancas, Moisés então ficou na frente de todos eles, e fala aqui que as trombetas ficaram extremamente altas. Seja a altura que estava, que causaram eles de tremer, a quilômetros de distância. Fala aqui que as trombetas soaram ainda mais alto, e as trombetas ainda tocavam muito mais alto, até enquanto eles chegavam nesse monte Sinai. Aí Moisés disse para eles para seguirem ele, e eles estavam tremendo. Os milhões de israelitas não seguiram Moisés e chegaram perto do monte. E eles viram essa coluna de fogo que subia até o céu e que queimava o topo do monte, um pilar de fogo que descia do céu e derretia o topo da montanha. E havia aquela nuvem completamente que cobria o topo. E de repente parou, as trombetas pararam.
E Moisés chamou Deus e falou, e Deus chamou Moisés e falou, Moisés, sobe aqui, sobe aqui. Então Moisés subiu diante do povo para o Senhor, e ele andou diretamente naquela fornalha, em frente de todo Israel. Naquele momento, Moisés não precisava mais de nenhum apoio no seu currículo. As dúvidas se acabaram. Deus falou com Moisés na frente de todos, chamando ele para cima, e foi a partir desse momento que todos iriam acreditar em Moisés. E daquele ponto em diante, eles acreditariam em Moisés de qualquer forma. E quando Moisés subiu então até lá, Deus falou para trazer o povo para perto. E falou para trazer os 70 anciões ainda mais perto. E os 70 anciões de Israel entraram literalmente dentro daquela fornalha que era o trono de Deus, e comeram lá perante o Senhor. E foi lá no Monte Sinai que as pessoas estavam reunidas na base do Monte Sinai, que Moisés disse para eles se aproximarem. E eles então aproximaram do monte com medo, com temor de um Deus santo e justo que estava chamando eles para encontrar com ele cara a cara naquele dia. Então, foi quando eles pararam na base do monte que Deus falou em voz alta do topo do monte os seus 10 mandamentos. A primeira vez que os 10 mandamentos foi dado, não foi dado em pedras. Deus gritou, falou do topo do monte e as pessoas ouviram o seu próprio Deus. Eles ouviram Deus falando os 10 mandamentos. Quando os 10 mandamentos foram falados, as pessoas com uma voz pediram a Moisés, por favor, Moisés, nunca deixa Deus falar com a gente de novo. Por favor, nós estamos com medo de que quando Deus conversar com a gente de novo, nós morreremos. Era uma coisa bem chocante para eles. Eles falaram que se você falar com Deus, e de agora em diante, quando Deus conversar com você, e qualquer coisa que Deus te falar, você fala para a gente e nós obedeceremos. Nós prometemos, mas nunca deixa Deus falar com a gente de novo. Estamos com medo de morrer. Deus ouviu essas palavras. E daquele ponto em diante, Deus falou com Moisés, face a face, como conversaria com um amigo. E tudo o que Moisés falou daquele ponto em diante, Israel ouvia e obedecia. Mas Deus falou para Moisés para instruir as pessoas para nunca, eu quero que você esqueça esse dia, Israel. Nunca esqueça esse dia. Então, de hoje em diante, no 7º mês, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um memorial de trocar as trombetas. Você lembrará desse dia até o dia que morrer e por toda a eternidade. Esse dia também tem que ser um estatuto para todas as suas gerações, para sempre, para lembrar desse mesmo dia em que Deus falou os seus mandamentos. Quando estavam reunidos na presença de Deus, e tem que ser celebrado no 7º mês, no primeiro dia do mês. Mesmo que esse evento ocorreu no momento de Shavuot, de Pentecoste, na época das festas da primavera, por que Deus quis que esse evento então fosse celebrado no 7º mês, no primeiro dia do 7º mês? Porque nenhuma das festas de Deus começa com seus cumprimentos antes do 7º milênio, ou dia ou milênio do Senhor. Assim como o profeta Malaquias falou que o Messias viria com curas em suas asas, ele disse literalmente que o sol da justiça iria chegar com curas em suas roupas, nos cordões pregados na bainha ao redor de sua roupa. E nós vemos esse cumprimento nos evangelhos. A mulher que tinha problema com seu sangue, quando ela segurou o cordão de sua roupa, segurando o colchão e confessando que ele era o Messias, a mulher, que poderia ter sido apedrejada lá mesmo, porque ela encostou num rabino, e depois que ele perguntou, um dedo foi colocado na cara dela, e quando ele perguntou quem encostou em mim, ela não negou. Ela confessou, eu encostei. Porque ela sabia que esse era o Messias, e ele iria curar ela. E do mesmo jeito do que os rabinos ensinam, que do mesmo jeito que o sol foi criado no 4º dia, o Messias viria no 4º dia, e literalmente, em 15 de Treshi, do ano de 3999, com menos de 18 meses para terminar o 4º milênio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Agora já se passaram 2 dias, 2000 anos, desde que ele veio pela primeira vez e viveu entre nós. Já se passaram 2 dias. Entramos no ano 6001, o sétimo ou o milênio do sábado. Depois de 2 dias, Oséias disse que ele vai nos ressuscitar. No terceiro dia, ele nos levantará e veremos em sua presença. Nós agora temos entrado no tempo do terceiro dia. E nós veremos uma coisa que será tão extraordinária, que Deus irá fazer de uma maneira tão incrível, que deste ponto em diante, todo Israel saberá quem é o seu Messias. E do mesmo jeito que eles nunca duvidaram de Moisés daquele ponto em diante, Moisés falou de um profeta que viria, que se o povo não ouvir e obedecer ele, eles seriam expulsos. E esse profeta é o Messias. Deus está bem prestes a fazer uma coisa tão chocante nessa terra, que vai mudar como as coisas são feitas aqui, neste mundo. Agora, em 1º de Tishri é um dia de anúncios. É um dia que os 10 mandamentos foram dados. Foi também nesse dia em que o primeiro feixe da lua nova apareceu em 1º de Tishri, e houve o anúncio do nascimento do rei justo, o leão da tribo de Judá. Também será o anúncio da confirmação da aliança, falado pelo profeta Daniel, e também mostra a ressurreição acontecendo no último dia. E veremos isso nos evangelhos, quando chegarmos nesse ponto em particular. Vemos que o início dessa festa foi no Monte Sinai, e sempre ocorre no dia e na hora que ninguém sabe. Você prepara para ela em antecedência. Você se prepara em antecedência porque você sabe dos tempos e das estações, mas você nunca sabe o dia e a hora. Alguns judeus em Israel hoje em dia celebram essa festa por 2 dias. Mas por quê? Porque eles não querem perdê-la. Mas isso perde o significado. Você não deve saber quando ela acontece. Você tem que se preparar em antecedência, e quando a trombeta soar, essa é a hora. Isso é da maneira que ela tem que ser ensaiada, porque ela é uma sombra profética do que o Messias irá cumprir. E nós veremos isso enquanto continuarmos. Vemos que em 1º Tishri até 10 de Tishri, esses são 10 dias de arrependimento que precede o dia da expiação. O dia de expiação é um dia mais sagrado em todo o ano. É no dia de expiação, até hoje em dia, na terra de Israel, nós não comemos, não bebemos, não escovamos os dentes, não colocamos água em nossa boca. Nós completamente negamos a qualquer desses prazeres físicos neste tempo, do pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, que é o dia de expiação. Nenhum carro é dirigido, nenhum avião voa, há um silêncio em toda a terra de Israel até hoje em dia. E esse dia santo tem sempre sido o dia mais sagrado do ano inteiro no calendário de Deus. Mas até chegar nesse dia de expiação, esses 10 dias, esses são dias de arrependimento. Numa sociedade agrária, o que acontece nesses 10 dias é que os grãos são trazidos para armazém. Depois o trigo é separado da praga, separando o alimento da praga. E depois se junta essa praga numa pilha do lado de fora. E depois de 10 dias, pegamos uma tocha e colocamos fogo nessa pilha de pragas que se queimam totalmente. São nesses 10 dias, que são chamados dias de arrependimento, que devemos fazer uma análise pessoal. Nós olhamos para o ano que passou e vemos o que plantamos, o que regamos, onde trabalhamos na terra e fizemos as coisas que deviam ser feitas. E agora, qual foi o aumento? O que colhemos é um resultado direto do que semeamos. Isso pode ser um tempo de alegria, mas muitas vezes olhamos para a nossa colheita pessoal e realizamos que se tivéssemos acordado mais cedo, se tivéssemos levantado mais cedo e tivéssemos semeado em um outro campo, se tivéssemos usado sementes melhores e plantado em campos melhores, nós teríamos um resultado melhor. Mas o que colhemos agora será o que temos. E ela terá de durar até o próximo ano, até a próxima colheita. Não tem nem jeito de restaurar a colheita que agora foi feita. Então, esse é um tempo de análise pessoal, uma hora de encarar com a realidade. É um tempo de confessar os nossos pecados, preparando a gente para o dia de expiação. Porque o dia de expiação é o dia de julgamento também. Porque é chamado dia de expiação? Porque é o dia de expiação de Deus e está livremente disponível para nós. Mas todos nós que não expiar nesse dia, eles serão expulsos nesse dia. Então, no dia de expiação,
Seguindo mais 5 dias, chegamos às festas dos tabernáculos. Isso é o que vamos ver no registro dos evangelhos. Fala aqui, no 7º capítulo do evangelho de Yohanan, João, que durante a estação do verão foi quando o Messias enviou os seus 70. E que no final do verão, depois que eles se reuniram, no final do verão, chegamos perto das festas das trombetas. Mas aqui fala que ele não estava andando junto com os líderes religiosos em Jerusalém, porque eles queriam matá-lo. Ele sabia disso, e seus discípulos sabiam disso, todos sabiam que ele tinha criado tanta inimizade por mexer com o sistema religioso deles, que eles queriam matar ele. Então, fala aqui que ele não andava com os judeus em Jerusalém. Ele morava na área norte de Israel, no mar, na região da Galileia. E foi lá que, em vez de ele ir para a festa das trombetas, ele ficou ao redor das montanhas do mar da Galileia. E lá ele alimentou 5.000 pessoas. Porque lá, não somente eles poderiam ser capazes de ver os primeiros raios da lua nova, eles poderiam também ver os sinais de fogo no topo das montanhas que foram acesos por toda Israel, indicando a lua nova. Então foi lá que ele passou o dia das trombetas. Agora, é importante notar aqui que você não é obrigado a ir para a festa das trombetas em Jerusalém. Não há nenhum tipo de regulamento obrigando alguém a ir para a festa das trombetas. Na verdade, você está ocupado, você está trabalhando, e quando a trombeta soar, e seja você onde estiver, começa o dia das trombetas. Não interessa onde você está. Então, depois do dia das trombetas, ele atravessa o mar da Galileia e vai para Copérnico, e vai para a sinagoga no dia de sábado. E o que ele ensina na sinagoga? Ele ensina sobre o último dia e a ressurreição. Eu ressuscitarei no último dia. É sempre o último dia, no sétimo milênio, e a ressurreição. Ele fala, eu ressuscitarei. Isso era o tópico que ele falava na sinagoga. Por quê? Porque chegava a hora das trombetas. E ele está ensinando o que acontece com aquela festa em particular. O Messias está interpretando todas as festas no Evangelho para que a gente possa entender o significado das festas. E quando vamos para o livro de Apocalipse, podemos ver como o Messias cumprirá essas festas. Porque ele já falou disso nos Evangelhos. Mas se nós não entendemos as festas quando lemos os Evangelhos, nós não sabemos o que ele está ensinando, o que ele está interpretando e o que ele está tentando esclarecer. É por isso que as festas são tão importantes. Então, depois que ele nos ensina, existem apenas alguns dias até o Yom Kippur, ou dia de expiação. Novamente, o dia de expiação é muito bom, é maravilhoso estar em Jerusalém para isso. Mas você não é obrigado para estar em Jerusalém para celebrar esse dia. Deus planejou tudo isso, ele sabia que eles estavam fazendo. E ele vendo que eles queriam matá-lo, foi quando Yeshua foi para as montanhas e levou os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E foi quando ele estava no topo das montanhas, fala aqui, que apareceu perante ele Moisés e Elias. E isso é quando a transfiguração ocorreu, no dia de expiação. Ele não era obrigado a estar em Jerusalém, ele ficou fora de Jerusalém, e foi quando Moisés e Elias apareceu para ele, apareceu por um propósito específico. Porque cada festa de casamento, no início do casamento, há sempre 2 testemunhas. Um é o Elias, que representa os profetas. E o outro é Moisés, que representa a Torá. A Torá e os profetas são representados não somente nos casamentos, mas também em cada função oficial no Estado de Israel. Então lá apareceu Moisés e Elias, e ele se transfigurou perante Pedro, Tiago e João. O que está acontecendo é que ele está sendo ungido como sumo sacerdote, porque em 5 dias ele vai fazer 30 anos de idade e poderá entrar no sacerdócio e cumprir o cargo de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo o sacerdócio levítico, mas na ordem de Melquisedeque. Por isso, ele foi transfigurado perante eles. Quando Pedro, Tiago e João viu isso, eles disseram, Senhor, é bom para nós estarmos aqui. Vamos colocar 3 tendas, uma para você, uma para Elias e a outra para Moisés.
Agora, por que eles estão falando isso? Porque eles percebem que no dia seguinte, no dia 11, eles terão de partir de lá, eles terão de ir rapidamente para a cidade de Jerusalém, porque pelo dia 14 eles terão de fazer suas tendas lá, que são os dias dos tabernáculos, porque isso é requisitado, está escrito na Torá. Você tem que ir para a festa dos tabernáculos e viver em tendas por 7 dias. Mas eles sabiam que em Jerusalém havia problemas, havia perigo. Então eles falaram, é bom para nós estar aqui, vamos fazer as nossas tendas aqui. De repente, uma voz, falando dentro de uma nuvem, disse, este é o meu filho amado. Escutem ele. Vocês têm realmente umas ideias bem estúpidas. Falou brincando. Porque vemos aqui que o Messias pega eles e eles vão para Jerusalém. Depois do dia de expiação, o Messias foi para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos e o último grande dia. Lá as coisas ficaram feias e ele voltou para a vila samaritana, onde ele tinha ficado somente 4 meses anteriormente. Seus discípulos ficaram tão enfurecidos que eles queriam queimar toda a comunidade. Convidamos você a se juntar a nós novamente para o episódio 20, na série de 26 vídeos sobre as profecias e as festas do Senhor. Como devemos então adorar? Eu sou Michael Rood, de Jerusalém, dando-lhe shalom, paz, e eu vejo vocês quando a fumaça sumir.